Já pensou em remover toda a armadura dos inimigos utilizando as suas habilidades, ou até mesmo as suas armas, e tudo isso sem precisar de nenhum fragmento de aumento de proc corrosivo, por exemplo? Pois é, tudo isso é possível graças à passiva do Hydroid. Passiva essa que, por sinal, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito boa. Isso porque o que essa passiva faz é fazer com que o seu primeiro efeito de status corrosivo remova 50% de armadura, o que permite uma redução de 100% da armadura quando você acumula os 10 procs corrosivos no inimigo. Vale ressaltar aqui que, infelizmente, essa passiva não se aplica a bosses, incluindo bosses de interferência, então nesse caso você deveria ter que utilizar aqui alguns fragmentos para remover a armadura dele. A primeira habilidade, Tempest Barrage, é uma ótima fonte de efeito corrosivo. Ela tem um dano interessante também. Se você utilizar o mod de ampliação Viral Tempest, ela vai ser capaz de procar também um viral no inimigo junto do corrosivo, multiplicando o seu dano em até 3 vezes. Porém, não é a sua única fonte de corrosivo aqui, porque todas as suas outras habilidades também causam corrosivo, pelo menos um proc aqui. Então talvez você não precise, ou também não queira ficar usando a primeira habilidade o tempo todo como apenas fonte de corrosivo ou dano. Isso porque ela vai surtir efeito apenas se você ficar conjurando continuamente, uma vez atrás da outra, sem parar, e isso pode gerar um possível problema de energia. Ela também não se sai tão bem contra inimigos com guarda reforçada, os Eximos. Você também eventualmente vai acabar utilizando aqui a terceira habilidade do Hydroid, Plunder. Essa habilidade fornece armadura e também aumento de dano corrosivo, não só para suas habilidades, mas também para suas armas. E essa bonificação, a quantidade dela, vai depender de quantos inimigos que estavam sendo afetados pelo efeito de status corrosivo estavam na sua tela quando você utilizou essa habilidade. E acaba sendo justamente por causa disso que muita gente acha que essa bonificação do Hydroid é inconsistente, mas na verdade não é. A maioria das pessoas só não sabe disso. Os inimigos têm que estar na sua tela quando você utilizar a terceira habilidade. Enfim, em resumo, basicamente é só você ficar virado para eles e pronto, você pegou toda a bonificação possível ali. E se você tá pensando em infundir alguma habilidade via Helminth para se bonificar do aumento de dano da Plunder, eu já te adianto, não funciona. Essa habilidade só aumenta o dano das suas armas e das habilidades que já são do Hydroid. Então, infelizmente, não tem como utilizar ela para aumentar dano de outra habilidade infundida, o que acaba limitando um pouco o que infundir aqui e faz a gente utilizar o mesmo de sempre, bom, como todas as outras vezes. Vale ressaltar também que o aumento de dano dessa habilidade funciona como se fosse um mod corrosivo, sendo equipado na sua arma. Então, para você ter proveito desse status corrosivo que você eventualmente vai acabar aplicando no inimigo, é bom você ter uma chance de status relativamente boa para você conseguir remover a armadura do inimigo. Você também consegue aumentar ainda mais a bonificação que essa habilidade te fornece utilizando o mod de ampliação dela, Rusing Plunder. Basicamente, o que esse mod faz é te fornecer mais 50% dos atributos dela. Então, como você tem 200% de aumento de dano, por exemplo, quando você utiliza esse mod, você ganha mais 100%. Então, você fica com 300. Porém, o que acontece é que esse mod não se multiplica com a sua força e ele também não pega os 50% da sua habilidade quando ela está aumentada por força. Em resumo aqui, resumindo muito, esse mod vai te fornecer apenas 100%. Apenas isso, nada mais do que isso. Então acaba que às vezes você não precisa sequer utilizar ele. A bonificação que ele te fornece já vai ser mais do que suficiente para você conseguir causar um dano interessante. Então acaba que esse mod aqui, no fim das contas, muitas vezes é opcional. Você usa se sobrar espaço. E falando agora da quarta habilidade do Hydroid, Tentacle Swarm, que é uma habilidade onde você invoca um Kraken, e lembrando aqui, você invoca onde você tá olhando, então você tem que olhar exatamente para onde você quer que o Kraken fique. Basicamente, o que essa habilidade faz é segurar até 20 inimigos ali com os seus tentáculos dentro da área da habilidade, e esses inimigos recebem também o efeito de status corrosivo, então você pode acabar utilizando isso tanto para controlar a área, tanto para ajudar no efeito de status corrosivo sem você ter que ficar atirando em vários inimigos ou jogando outras habilidades em vários inimigos, e o melhor de tudo, essa habilidade tem um mod de ampliação chamado Pilfering Swarm, que basicamente aumenta a chance de drop do inimigo em 100% quando ele está sendo segurado pelo tentáculo. Então acaba que eu curto muito utilizar essa habilidade porque ela faz bastante coisa ao mesmo tempo.
Na hora de infundir alguma habilidade via Helminth, a gente pode e deve levar em consideração que a terceira habilidade do Hydroid, por mais que forneça pra gente também aumento de dano, não é considerada uma habilidade de aumento de dano pelo Helminth, o que possibilita você utilizar Roar aqui no lugar de alguma habilidade, o que faz com que você cause ainda mais dano, tanto com as suas armas, tanto com habilidades. Então acaba que é um uso que faz sentido se você quer maximizar todas as suas fontes de dano. E já que Roar vai aumentar ainda mais o dano que você causa também com a habilidade, isso facilita o, entre aspas aqui, farm AFK, onde você pode ficar só parado enquanto os tentáculos ficam segurando inimigos e a sua primeira habilidade fica matando inimigos, porque ela vai acabar removendo toda a armadura e causando muito mais dano por conta das bonificações. E assim, você pode utilizar, por exemplo, o Nautilus para ficar puxando o inimigo ali para sua chuva de tentáculo, você também pode usar a secundária da Oraxia para fazer isso, quem sabe até mesmo os dois. Em resumo, você pode ficar assim matando inimigo e farmando item. E como eu disse anteriormente no vídeo, você até pode utilizar apenas a primeira habilidade para matar inimigos, mesmo que ela seja bonificada por outras duas habilidades. Mas às vezes isso pode ser um problema, porque você necessita de muito, mas muito spam dessa habilidade, para você ter um dano razoável por um tempo razoável, o que vai acabar trazendo eventualmente problemas com energia. Então, o recomendado aqui, querendo ou não, é você utilizar junto da primeira habilidade alguma arma para te auxiliar no dano. E na minha opinião aqui, a arma secundária é a melhor opção, você pode usar qualquer uma, mas a secundária se sai melhor, porque com a secundária você pode usar o arcano Fortifier para aumentar ainda mais a sua sobrevivência, já que quando você causa dano à guarda reforçada, você adquire guarda reforçada. Na minha opinião aqui, as duas melhores são a Okukor e a Furis Incarnum, mas você não necessariamente tem que usar elas. Essas duas são só as que eu mais gosto, então acaba que eu recomendaria você utilizar. E o lado bom aqui de usar Fortifier, além de você sobreviver mais, é que você ganha alguns slots na sua build, porque você não vai precisar colocar muita coisa para sobreviver na build, já que esse arcano vai fazer todo o trabalho, o que acaba te dando mais margem para utilizar outros mods aqui. Nesse caso, o que vocês preferirem, outro mod de ampliação, aumento de força para bonificar mais o seu dano, aí você escolhe. E se você não usa o Hydroid para farmar item, você não necessariamente precisa remover a segunda habilidade. Nesse caso, você deve remover a quarta, porque a segunda, utilizando o mod de ampliação, te dá o Impunity, é mais útil. É como se você tivesse um Rolling Guard aprimorado e sem cooldown, onde você pode ficar utilizando para ficar vivo, para remover efeito de status e se proteger de efeito de status, e basicamente você também teria o custo dessa habilidade reduzido. Então, em resumo, você pode acabar fazendo isso para ter mais sobrevivência na sua build se você não for usar o Hydroid para ficar farmando item também. Porém, também tem outra habilidade que a gente pode utilizar via Helminth, que não bonifica o dano das suas habilidades, mas acaba sinergizando muito com a sua arma, que é a Shatta's Whisper. Isso porque ela entra em sinergia com a sua back curva, mas utilizando o mod Acid Shells. Basicamente, você vai amplificar ainda mais o dano dessa explosão, fazendo com que você cause o dano dessa explosão em outra instância, e não só isso, a gente vai também se aproveitar aqui do inimigo está com menos armadura, então você tem uma reação em cadeia bizarra numa área imensa, só dando, por exemplo, um disparo. E nessa build a gente vai acabar utilizando a mesma regrinha da build anterior. Se você quer utilizar a quarta habilidade, seja para controlar inimigo ou para usar um mod de ampliação dela, você remove a segunda. Se você não vai usar a quarta habilidade para nada, você remove a quarta habilidade mesmo. Enfim, em resumo, basicamente é isso que você pode fazer aqui também, mas tem uma pequena diferença. Nesse caso, a gente vai estar usando uma primária, não uma secundária. Então a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no que a gente vai utilizar para tancar aqui. Como ele não tem nenhuma habilidade que reduza dano, a gente obrigatoriamente vai utilizar no Hydroid Shield Gauge. Basicamente é a melhor opção aqui, e você pode fazer isso com duas formas, apenas reduzindo o delay da recarga dos escudos, fazendo com que você tenha ele o tempo inteiro, ou castando a habilidade, já que a primeira habilidade é bem barata, é rápida e usa só uma mão para ser utilizada. Então você pode acabar utilizando esses dois métodos aí da sua preferência.
Nessa segunda utilização, você pode usar o foco de escola Vazarim porque ele pode ser útil, já que ele concede para você invulnerabilidade quando você utiliza Void Sling no seu Warframe e também uma maior regeneração de escudos e redução do delay dessa regeneração utilizando Shield Break. Mas, se você não sente essa necessidade, você pode só usar Madurai, que aumenta a sua força e, consequentemente, vai acabar também aumentando o dano que você causa. E nos fragmentos que a gente vai utilizar no Hydroid, eu recomendaria você utilizar pelo menos um aqui de velocidade de conjuração, porque você vai estar sempre utilizando alguma habilidade. E no caso do Hydroid, todas as 4. Então eu acho muito interessante ter isso aqui. Junto disso também eu estou utilizando 2 fragmentos que aumentam a eficiência do Orbe de Energia, porque o Energização não é tão consistente assim. Ele tem uma chance para funcionar, e quando funciona, tem um cooldown. E eu não gosto de depender apenas dele. Então nesse caso aqui eu estou usando também 2 fragmentos que aumentam a eficiência do orbe. E nos espaços aqui que acabam sobrando, você pode escolher o que te convém. Você pode aumentar mais a sua força para aumentar as bonificações das habilidades e o dano das habilidades também. Ou você pode usar aqui o fragmento esmeralda, que aumenta o dano das habilidades quando o inimigo está sob o efeito de status corrosivo. Se você for jogar com primária, é um fragmento violeta para aumentar mais o dano de primária. Enfim, você literalmente pode fazer o que você bem entender aqui, que não tem nenhum problema. Eu mesmo utilizei todas essas builds aqui sem usar esses 2 fragmentos restantes, e a build está funcionando normalmente, então acaba que o que você colocar aqui é apenas um bônus, não necessariamente é uma dependência. O companheiro que eu estou utilizando nessas builds aqui, para surpresa de 0 pessoas, é o Nautilus. Basicamente porque ele pode juntar inimigos ali, tanto para a 4ª habilidade, tanto também agrupar para você poder usar a 2ª habilidade, se você quiser. Você também pode usar um mod nele, Spare Parts, que faz com que ele marque alguns inimigos, e quando você mata esse inimigo, você tem mais chance de dropar item. Enfim, basicamente é isso. Outra coisa que você pode acabar utilizando aqui, para aumentar mais o dano crítico das suas armas, é o Tenacious Bond. Quando o seu companheiro tem 50% de chance crítica ou mais na arma dele, você ganha mais 1.2x de multiplicador crítico final. Então, basicamente, você tem ainda mais dano, o que acaba que não é obrigatório, mas se você puder usar, é muito bom aqui. Vale ressaltar aqui que Manifold Bond é extremamente importante nessa utilização. Ele não é obrigatório, mas ele ajuda muito aqui. Isso porque você pode resetar o tempo de cooldown, tanto da Cordon para ficar puxando inimigos ali o tempo todo, tanto do Spare Parts para poder ficar marcando o inimigo e dropando mais item também o tempo todo, como também de Guardian. Assim você pode ter mais escudos o tempo inteiro quando o seu escudo se esgotar. Então acaba que Manifold Bond é muito importante aqui. Vale ressaltar também que, se possível, é muito bom você utilizar algo que mantenha o seu companheiro vivo por mais tempo. No meu caso, eu prefiro utilizar mods que reduzem o tempo de espera do ressurgimento do companheiro, o tempo de recuperação dele. Assim, quando ele morre, você já consegue reviver ele bem rapidinho e continuar usando aqui a build dele a seu favor. Enfim, rapaziada, esse é o Hydroid, esse foi o vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto e é nóis!